Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico e estamos aí na continuidade da reflexão do Evangelho diário. O Evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 10, versículos do 28 ao versículo 31. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje mostra para nós o que acontece na nossa vida quando nós colocamos Jesus como o centro da nossa vida. No Evangelho de hoje, nós vimos que o Evangelho de ontem falava de alguém que gostava muito da riqueza, que era apegado aos bens materiais e por esse motivo desistiu, abandonou a possibilidade de ser um servidor, um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Pedro hoje faz uma pergunta a Jesus, porque Jesus começou a dizer que era difícil um rico entrar no reino dos céus, que era mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. E São Pedro diz o seguinte a Jesus. Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então, muitas pessoas, principalmente os protestantes, para acusar a igreja, dizer que a igreja está mentindo quando Pedro foi primeiro papa, e principalmente quando a igreja fala que na igreja latina o celibato é obrigatório, né? Na igreja católica de rito romano, eles começam a dizer que mentindo, né? Que a igreja proíbe o celibato, e por esse motivo Pedro não seria o primeiro papa, porque Pedro foi casado por um simples fato do evangelho narrar que Jesus curou a sogra de Pedro. Tem N possibilidades. A primeira é de que Pedro continuou a morar ali com a sogra, mas que a sua esposa já teria falecido. Isso é especulação, mas a gente poderia ser uma das possibilidades. A outra é a que o próprio Pedro diz aqui, né? Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então Pedro está dizendo que ele deixou tudo. Então, há duas possibilidades aqui. A primeira, de que São Pedro deixou toda a sua família, incluindo a sua esposa, ou deixou, se tinha filhos, os filhos, e se não tinha esposa, já era viúvo, deixou a sua família, os seus parentes para seguir Jesus. Porque ele diz, nós deixamos tudo. E não foi somente o tudo que Pedro falava das coisas materiais no sentido de valor econômico, de dinheiro, né? Mas Jesus no versículo 29 declara quais são as coisas que Pedro deixou. Jesus declarou: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, desde agora, neste tempo, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e terras, com perseguições. Então Jesus está dizendo, olha, quem deixou tudo isso por causa de mim vai ganhar muito mais, 100 vezes mais, tudo isso que foi deixado. Com perseguição, é claro. E isso os apóstolos ganharam. Os apóstolos ganharam mais irmãos, mais filhos, mais pais, ali já não num grau de parentesco sanguíneo, mas num grau de parentesco espiritual, eclesiástico, né? Falando aí dos irmãos por parte da igreja, na pessoa de Cristo, né? Cristo como nosso irmão e faz de nós, comunidade, igreja, irmãos. E ganha 100 vezes mais com perseguição. E de fato os apóstolos foram perseguidos até a morte. Porém, Jesus dá outra garantia no versículo, ainda no versículo 30. E no futuro, a vida eterna. E no futuro, ou seja, na vida futura, a vida eterna. E aqui, meus irmãos, Jesus conclui dizendo, muito dos primeiros serão os últimos, e muito dos últimos serão
os primeiros. Nessa fala de Jesus, Jesus estava dizendo que os doutores da lei, os fariseus, os herodianos, os anciãos do povo, né, os chefes das sinagogas, né, os escribas, todos esses eram considerados os primeiros. Quando Jesus veio, eles deveriam ser os primeiros a abraçarem o Messias, mas não quiseram. E por esse motivo, quando Jesus diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos que se tornam primeiro são exatamente os apóstolos, as pessoas, né, que não tinham sido, que foram chamados, podemos assim dizer, na segunda leva, né? E aqui está, meus amados irmãos, a grande alegria de podermos nós também entregarmos a nossa vida por Cristo, sacrificar, né? Se a gente não pode abandonar tudo como os apóstolos fizeram, porque o catecismo da igreja vai dizer que foi um grupo específico, né, que deixou tudo para seguir Jesus, e aqui ele falava dos chamados eunucos, né? São Mateus capítulo 19, versículo 12, há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E ele diz, quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Então, meus amados irmãos, já que nós não podemos deixar tudo, absolutamente tudo, né? E aqui eu falo do nosso vínculo familiar, como fazem os sacerdotes, nós precisamos pelo menos viver desapegados das coisas desse mundo e entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Porque, com certeza, nós receberemos 100 vezes mais nessa vida e na outra vida, a vida eterna. Deus abençoe você. Agora, porém, não faça essa experiência de se entregar a Cristo apenas porque você quer barganhar com Cristo. Mas ame gratuitamente a Cristo Jesus. Ame Cristo por quem Ele é. Amem Deus porque Deus é. Amem o Espírito Santo pelo que o Espírito Santo é. E assim nós teremos um tesouro no céu. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.